Fala, meus queridos e minhas queridas, estamos chegando agora nessa tarde de terça-feira com mais um react no canal Paraquedista Rubro Negro. Fique atento a todas as informações aí sobre o nosso clube do coração. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Saudações. Flamengo e Palmeiras. Uau. Me colocaram num cara a cara, Mari Pereira. Fizeram isso com você? O último já deu confusão em casa. Te colocaram em outro? Outro. Ei. E era fácil, viu, Cícero? Era assim, tipo, Dudu ou Gabigol. Abel ou Tite. Ademir da Guia. Zico ou Ademir da Guia. Só. Era só pergunta fácil. Tá. Vinícius Nicoletti ou Cícero Melo. Ixi, Não, aí essa não, é pior, aí não, essa é mais aí dá difícil. briga. Votei não no dá. Cícero. Votou? Ixi. Votei. Disparado, Cícero. Você é meu favorito. É comigo, Bruno? É, você mesmo. Você ganhou meu voto, Cícero. Bom dia. Você gosta de fazer média. Eu vou dar meu voto aqui. Meu voto é pro galã. Nosso Vinícius Nicoletti. Chove muito aqui no Rio. Frio, né? Apesar da temperatura de 21 graus. Mas a expectativa maior é para este Flamengo e Palmeiras. Quando houve o sorteio, as bolinhas, lá na CBF, dessa fase, oitavas de final, o primeiro confronto que saiu foi Flamengo e Palmeiras. Aí o auditório que estava lotado fez assim, porque realmente você tem nas oitavas de final um Flamengo e Palmeiras, eu não acho que é bom para o campeonato, para a Copa do Brasil, porque um vai ficar pelo caminho. Essa poderia ser a grande final, mas sorteio é assim mesmo. E vamos ter esse Flamengo e Palmeiras, o líder do Campeonato Brasileiro, o Flamengo, com 40 pontos ganhos, contra o terceiro colocado, o Palmeiras, com 36 pontos ganhos, sendo que o Flamengo tem um jogo a menos. Esse primeiro jogo acontece às 8 horas da noite, nesta quarta-feira, no Maracanã. Mais de 58 mil ingressos vendidos antecipadamente, só tem as entradas para Maracanã mais. Então vamos ter casa cheia, Maracanã lotado. O segundo jogo vai ser uma semana depois, na quarta-feira, dia 7 de agosto. Jogo que vai ser no Allianz Parque, às 8 horas da noite. Uma das grandes armas do Flamengo, se não a principal, é o atacante Pedro, camisa número 9. Vive talvez a melhor fase da sua carreira. Em 2024 ele tem 40 jogos com 28 gols em jogos oficiais e 30 contando com amistosos. Uma média altíssima de 0,75 gols por jogo. Em 2023, que tinha sido a melhor fase dele, ele tinha feito uma média de 0,57 gols por jogo em 61 jogos, 35 gols. Só faltam 5 gols para ele empatar a temporada passada, 6 para ultrapassar. Para a gente terminar aqui, em relação ao time do Flamengo, vai ter força máxima, se assim o Tite não quiser poupar nenhum jogador, com 2 reforços. O De La Cruz, meia uruguaio, ele foi poupado no último jogo, está recuperado de dores nos 2 tendões de Aquiles, ele volta. E o Bruno Henrique, depois de 4 jogos de ausência, com uma entorse no tornozelo direito, é outro que estará à disposição do técnico Tite. Valeu, Cícero. Obrigado, viu? Poxa, enchi a bola do Cícero. Sim. E ele mandou que eu só tô fazendo média, Mari. Pois é, foi cruel, Por né? isso é que ele é o melhor de todos. Ele é fala sincero. a verdade. Ele é sincero. Mas também me perguntaram qual é o melhor repórter que cobre um clube da Zona Oeste de São Paulo. Aí agora, eu quero ver. Em toda a partida, independentemente do adversário, e era o Vitória. E quando ele fala também sobre o aproveitamento de finalizações do Palmeiras, né? Porque o Palmeiras, ele lidera o Brasileirão como o time que mais finaliza, mas ele cai para penúltimo em aproveitamento. Então, assim, o volume de jogo, o resultado vai ser como? Vai ser o 0-0? O Palmeiras, ele vai enfrentar um time muito forte, né? O Cícero trouxe pra gente o momento do Pedro. Então, lá na frente, precisa se pagar, porque é um time muito forte, mas agora precisa começar a fazer os gols. Esse é um problema que, principalmente graças ao Pedro, o Flamengo não tem, Mar. Ele faz gol, ele está num momento espetacular, muito legal os números que o Cícero levantou, né? Ele já tem praticamente agora os números do ano passado e já foi um ano muito bom. Se aqui fosse um programa de economia, né, a gente ia falar que o Flamengo está em alta, viés de alta e com tendência de crescimento. Nesse momento, com o elenco que tem, com a administração que tem, e a administração diária, né, de vestiário, que é o Tite, esse é um momento de alta e de acreditar. A questão toda essa é uma competição diferente, é a Copa do Brasil. São 2 jogos, o Palmeiras pode passar até sem fazer gol. 0-0, 0-0 e passa nos pênaltis. E aí você precisa ter uma estratégia muito boa para, aí eu estou falando como se fosse pro lado do Palmeiras, para suportar uma pressão de um momento que não é legal
de jogar fora de casa contra alguém que é o Flamengo, que é o seu grande adversário nos últimos 10 anos, e ainda fora de casa. Assim, entendendo que você São precisa... jogos super difíceis do intervalo. Sim, ainda tem isso, né? A tabela Porque dos dois é o calendário não clássico, para, pelo exato. contrário, né? E daqui a pouco tem Libertadores também. E passando por instabilidade no elenco e passando pela ausência de um jogador tão importante como é o Estevão. Só que alguém já disse, não sei se foi o Vinícius, o Abel é muito bom nesse tipo de negociação com o elenco. É um grandíssimo jogo. Porque aí volta pro Flamengo. Porque se o Abel é muito bom nesse tipo de coisa, gente, do outro lado tá o Tite. Que também sabe o que está fazendo, que também tem muito boa gestão. Espetáculo. Eu fico muito curiosa, só para pontuar que é mata-mata, ida e volta, com possibilidade de pênaltis, né? E o Tite bancou o Matheus agora, né, no Verdade. gol. E vai ser goleiro de Copa, né? Isso, então tô curiosa para saber se realmente isso se confirma. Aí não é o Rossi, né, o pegador de pênaltis, se ele mantém o Matheus. Mas depois do que ele falou, acho que não tem como voltar atrás. Então é tem isso, mais, exatamente. Imagino que não. Isso Quero ver se isso segue um curso natural do E que não ele é falou. nossa cultura, né? Mas é fora do Brasil é comum. Né? A gente fala várias vezes nos torneios que a gente mostra aqui, nas Copas, né? Na Espanha, Copa do Rei, nas competições da Inglaterra, do goleiro reserva ser o goleiro das Copas. Por quê? Porque se o titular machuca, tem que jogar de vez em quando. Né? E o que é curioso é que depois do confronto contra o Botafogo de Ribeirão Preto, na fase anterior, o Abel escalou o Marcelo Lomba. E ele deu a entender que o Lomba seria o goleiro das Copas. Não sei se ele vai manter, aparentemente não, porque ele já escalou o Lomba contra o Vitória, né? Então, talvez mas também o Matheus jogou, né? No final de semana. É verdade. Talvez o peso do confronto, ou talvez tenha escalado o Lomba justamente para dar esse ritmo de jogo também. Enfim, amanhã saberemos sobre isso, tá? Bom, O do Flamengo terá retornos importantes para a partida contra o Palmeiras. O Flamengo enfrenta o Palmeiras na Copa do Brasil. A gente vai ver o VT na volta, tem drone do Venê com as novidades do time. Rodolfo. Um dos maiores clássicos do país vai ganhar um novo capítulo nesta quarta-feira e desta vez pela Copa do Brasil. A disputa entre Flamengo e Palmeiras promete ferver o Maracanã e é tratada como prioridade no elenco rubro-negro. Vai ser um duelo difícil, né? Como sempre. Cada jogo contra o Palmeiras é uma decisão independente do campeonato. O Flamengo vai poder contar com um jogador que está na melhor temporada da carreira. Pedro está cada dia mais trazendo alegria aos rubro-negros. O camisa 9 chegou aos 28 gols em 2024. Foi líder de gols no Campeonato Carioca e é artilheiro do Brasileirão. E está a apenas 5 gols de igualar a melhor temporada de sua carreira. Isso porque, em 2023, Pedro marcou 35 gols em 61 jogos pelo Flamengo, estabelecendo um recorde pessoal para uma única temporada. Ainda estamos na metade do ano e Pedro ainda pode quebrar mais recordes e ser essencial em jogos importantes. Claro que todo atacante entra em campo pensando em marcar, né? Mas eu vou dar o meu melhor para se Deus quiser sair mais um gol. Contra o Palmeiras, o técnico Tite deve contar com a volta de De La Cruz e Bruno Henrique. Eles treinaram normalmente com o grupo e devem pintar com opção para Tite. O camisa 27 desfalcou o time por 4 partidas após sofrer uma entorse no tornozelo direito e deve voltar em um jogo difícil para ajudar a equipe. O rubro-negro segue a preparação nesta terça-feira para a primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil. Nos bastidores, o clássico já começou. Tudo bem, Venê Casagrande, Lucas Pedrosa, boa tarde para você que tá aí em casa. Olha aqui, para quem assiste a gente pelo YouTube, aqui no Rio de Janeiro, uma chuvinha gostosinha, né? Venê não gosta de chuva, que ele é um praiano que não gosta de chuva. Eu adoro chuva, adoro aquele vento batendo no rosto. Uma chuvinha bem bonitinha aqui no Rio de Janeiro. Já o quê, ô Big Boys? Novidades do quê? Do Flamengo? Do possível estádio do Flamengo. Teve conversa sobre isso ontem. Mas antes, vamos falar desse jogo. Esse jogo do Flamengo pela Copa do Brasil, que é amanhã às 8 horas no Maracanã. Você já tem esse time do Flamengo, Venê? Não tenho, porque o Tite vai finalizar a preparação na atividade que vai acontecer nessa tarde. A atividade prevista para começar às 15 horas, o famoso 3 horas da tarde. E aí o Tite vai, digamos assim, esboçar a equipe titular.
como a gente pôde ver no bom VT da Alcilene Brito, tem os retornos de De La Cruz e também Bruno Henrique. O De La Cruz foi a ausência, para quem não sabe, no último duelo, por conta de dores nos tendões, não foi apenas um tendão, nos 2 tendões ele estava sentindo dores, e o Bruno Henrique teve um problema muito sério no tornozelo, está recuperado, treinou normalmente ontem, e a tendência é que treine hoje. Eu acho engraçado quando fala dores nos tendões. Existem tanto tendão, mas eles não falam, né? Tendões porque fica o tendão, do tornozelo. Lembra do Aquiles, né? Que é o tendão mais popular que tem. Que é mas esse aqui. existem muitos e diversos, né? Mas aí eu fico assim, tendão aonde, não é? Mas eles não falam, né? Dores à parte, pelo visto, as dores foram superadas, porque se o De La Cruz treinou normalmente ontem com os demais jogadores, acredito eu que esteja pronto para poder entrar em campo. E para mim, o De La Cruz é titular e o Bruno Henrique é uma boa opção para o segundo tempo. Como eu disse aqui, o Tite ainda não esboçou por conta disso, que a atividade vai acontecer à tarde. Se você quiser me perguntar como eu escalaria o time... Peraí. Ah, tá. Vene Casagrande, eu tava tentando ganhar tempo já pra vou você com trocar você, aí. Lucas Pedrosa. Como você escalaria o time do Flamengo? Vamos lá, levando em consideração que o Tite já garantiu o Matheus Cunha no gol, então, Matheus Cunha no gol. Eu colocaria o Wesley na lateral direita. Por quê? O Wesley é um lateral direito que ele vai muito ao fundo, muito mais que o Varela. E como ele, teoricamente, não vai ter o Luiz Araújo, porque quando ele bota o Luiz Araújo, se a gente for perceber, ele bota o Varela. Porque o Varela fica mais e o Luiz Araújo consegue explorar mais a ponta ofensiva ali pelo lado direito. Eu colocaria o Wesley, minha dupla de zaga titular seria Fabrício Bruno e Léo Ortiz. Na lateral esquerda eu colocaria o Vinha, porque o Vinha fica mais e ele já tem o Cebolinha. No meio de campo, para mim, o meio de campo ideal hoje do Flamengo é Pulgar, De La Cruz, Gerson Arrascaeta, e a dupla de ataque a gente colocaria aí o Cebolinha e o Pedro também. Pelo menos esse seria o meu time para encarar o Palmeiras. Lucas Pedrosa, tem um vídeo que está viralizando entre os torcedores do Flamengo, que é o discurso do Tite antes da vitória contra o Atlético Goianiense. Cadê? Turbilhão de coisas na cabeça, não conhecia, a gente não se conhecia direito. O início do ano, começar o nosso trabalho. A gente vai estar, como é que vai ser? Como é que vai estar? Sabe o que é agora? É a certeza de entrar lá para dentro e dar os 100%. Essa é, quando eu estou caminhando aqui, a sensação que eu tenho. Nós vamos entrar lá para dentro e nós vamos fazer o nosso 100%. Pedrosa, diga pra mim o que você achou do discurso do Tite, sempre com palavras precisas. Cara, eu acho que Benê, você não gosta desse perfil? Me dá sono, eu vou ser bem sincero. Eu vou discordar. Eu acho que é o perfil dele e os atletas conseguem respeitar isso, tanto é que ele fala sobre entrar 100%. Sim. O Flamengo entrou 100%. Eu destaquei ontem aqui que nos primeiros 40 minutos foi um time que não subestimou a importância do jogo. Porque você pensa em Atlético Goianiense, que é o pior time do campeonato, você acha que você vai ganhar a qualquer momento. E o Flamengo nos primeiros 40 minutos teve uma postura muito intensa, com um ímpeto muito grande, conseguindo fazer a marcação pós-perda, conseguindo fazer a pressão alta e chegou ao seu gol rapidamente com o Pedro. E logo depois o Flamengo até sofreu no final do primeiro tempo e no começo do segundo, mas conseguiu fazer o segundo. E eu já falei aqui, eu repito isso aqui desde o começo do ano, o Tite não vai te entregar espetáculo. Ele vai te entregar 100%, tudo que ele puder, dos pontos. E ele tem o grupo na mão. Tá muito claro que ele tem esse grupo na mão, independentemente do viés do discurso dele, tem dado certo. Porque o Tite é um especialista em futebol brasileiro, especialista em campeonato brasileiro e ele tem o melhor time. Quando o Tite chega lá no ano passado, o que a gente fala? Vai se juntar pela primeira vez, no momento onde a diretoria do Flamengo toma uma decisão de conseguir trazer o melhor técnico do futebol brasileiro com o melhor elenco. E isso tem acontecido. Quem é o líder do Campeonato Brasileiro é o Flamengo com um jogo a menos. Quem é o time que ainda está na Libertadores, que ainda está na Copa do Brasil, é o Flamengo. É isso que se espera de um time que tem um investimento milionário, que tem uma folha salarial maior do Brasil. Então eu entendo que o Tite é o casamento perfeito e ele tem conseguido fazer um grande trabalho com o estilo de jogo dele. Só uma coisa, só o fato de eu achar preguiçosa a fala dele não quer dizer que eu acho ele um treinador ruim, pelo amor de Deus. E você muito pelo contrário. Elogia ele aqui, pra mim, de treinador brasileiro, pra mim ele é o melhor. É o treinador das 2 últimas Copas do Mundo, então tem que respeitar o trabalho dele. Mas isso é perfil. E o treinador, ele pode ter vários, né? O tipo paizão, mas que taticamente às vezes não é... às vezes é também. Sim. O tipo mais enérgico, menos enérgico, o que fica ali na área técnica
gritando que não grita, que fica agachado. Enfim, isso aí também e é uma pode questão falar de o que opinião. for dele. Agora, falta de palavra ele não tem. É verdade. Tanto é que ele vai manter o Matheus Cunha, mesmo ele sendo muito criticado por conta disso. Eu acho que o Tite trabalha na base do respeito, cara. Eu acho que se fosse outro treinador hoje com menos experiência, a questão Gabigol, ela teria explodido ainda mais dentro do Flamengo. O Gabigol teria mostrado uma insatisfação ainda maior. Eu acho que teria mais problemas. O Tite é um cara que consegue ter a gestão de grupo ali. E repito, quando o jogador olha pra ele, ele pensa assim, pô, eu não vou me meter muito numa com esse cara não, porque esse cara tem uma história gigante dentro do futebol. Eu não posso desrespeitar ele em momento algum. Apesar do Gabigol já ter feito isso, ele não estava no Flamengo. Hoje quem manda é o Tite. E eu acho que com esse respeito, com tudo que ele passou aí na carreira dele, um cara campeoníssimo, campeão mundial, e pegou aí 2 Copas do Mundo e foi um cara que conseguiu dar estabilidade para a própria seleção brasileira, apesar dos fracassos na Copa. Enfim, o Tite é top, cara. Vene, o Tite é top vê mesmo. se vocês concordam comigo. Poucos teriam resolvido o problema de relacionamento que tinha tão latente na última temporada do Flamengo. E talvez foi isso que a gente tanto elogiou com a chegada do Tite. A gente teve esse ano no Flamengo alguns problemas, vamos dizer, de comportamento. Viralizando a foto do Gabigol, o próprio Pedro sendo vaiado antes disso para o Gabigol entrar, e o Tite ficou firme com a escolha dele. E mais do que isso, quando a gente viu, por exemplo, o assunto Gabigol, ele acabou ficando pro Gabigol. Talvez se fosse com outro treinador em um outro momento, ia ser um problema total e generalizado do Flamengo. Não tá mais respingando no grupo. O Tite consegue blindar essa parte comportamental totalmente, né? Fernandinha, tem um ponto sobre o Tite que a gente precisa mencionar. Além de ele ser um baita conhecedor de futebol, muita gente pode não gostar do estilo dele, que de fato ele não entrega espetáculo, mas ele entrega resultado. Além disso, ele tem casca no futebol. Vamos lá. Se um jogador virar para ele e falar assim, eu já ganhei Mundial, o Tite vai falar, eu também já ganhei Mundial. Eu já disputei Copa do Mundo, o Tite vai falar, eu também já disputei Copa do Mundo sendo treinador de seleção brasileira em 2 Copas. Eu já ganhei Campeonato Libertadores, eu também já ganhei. Então assim, ele tem casca. Nenhum jogador vai chegar e vai tentar bater de frente com o Tite. E eu vou além, isso que o Pedrosa acabou de mencionar, talvez se fosse um treinador, entre aspas, mais frouxo, o Gabigol teria ido além. E a situação poderia ter explodido e ter causado um ambiente ainda pior nos bastidores. Ele blindou legal. E assim, é perfil que a diretoria do Flamengo gosta. Entre aspas, entrega a chave do CT pro Tite, para sua comissão técnica. E confia. Tá aí. E o Tite, de fato, ele consegue fazer isso muito bem. Sobre a situação de Michael, depois eu falo da excelente notícia. Então, rapaziada, o negócio é o seguinte, essa informação ela saiu hoje pela manhã no portal Meu Timão, e aí é um portal independente, mas que cobre o Corinthians igual a gente cobre o Flamengo aqui, com muita responsabilidade. Eles trouxeram a informação que o Flamengo e o Cruzeiro entraram na disputa pela contratação do Michael. O Corinthians vai receber um dinheiro agora do novo patrocinador Master. Eu acho que parte desse dinheiro, se não me engano, 50 e poucos milhões, será destinado à contratação de novos jogadores. A ideia do Corinthians é pegar uma parte desse dinheiro e oferecer uma compensação financeira ao Al Hilal para contratar o Michael. O Flamengo, ele tem do lado do Michael uma prioridade no retorno do jogador ao futebol brasileiro. O próprio jogador, ele deu a palavra ao Marcos Braz que se voltasse para o futebol brasileiro, a prioridade seria o Flamengo. Eu ainda não consegui apurar se existe efetivamente ou se realmente o Flamengo está fazendo algum movimento pela contratação do jogador. Mas vamos falar de fato. O fato é que o Flamengo tentou o Paquetá, até então sem sucesso. O Flamengo tentou o Claudinho, até então sem sucesso. O Flamengo tentou o Marcos Antônio, até então sem sucesso. Ou seja, a janela está passando e o Flamengo até o momento não contratou nenhum jogador. Seria o Michael uma peça importante, porque é um jogador que chegaria para dar mais qualidade ao elenco. Se bem que o Michael joga pela ponta esquerda e às vezes pela ponta direita, mas joga melhor pela ponta esquerda. A gente já tem hoje no elenco o Bruno Henrique e já tem também no elenco o Everton Cebolinha, jogador que inclusive cresceu bastante, jogador inclusive que cresceu muito. Então assim, já tem o Cebola e já tem o Bruno Henrique na posição. O Michael chegaria para ser mais um jogador ali naquela posição em específico.
Vamos aguardar se o Flamengo vai realmente fazer algum movimento pela contratação do atleta. Queria saber de você, torcedor rubro-negro que assiste aqui o nosso canal. Se você fosse o Flamengo, você tentaria a contratação do Michael? Você tentaria trazer o jogador? O que você faria? É isso aí, nação. Os bastidores estão pegando fogo. Flamengo vai repatriar Michael? Não vai repatriar Michael? Deixa os comentários de vocês abaixo. Chegou até aqui? Se inscrevam, não nos segue, passa a nos seguir, acione o sininho da notificação e deixa o like de vocês. O like de vocês é muito importante. Compartilhe os nossos conteúdos. Tudo isso para vocês é 0800. Saudações.